Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Pode sentar-se. Reverendíssimo Padre Silvano, pároco dessa belíssima igreja, reverendíssimos senhores vigários, Padre Fábio, Padre Júlio, Padre Gabriel, está aí nas confissões, caro seminarista Rafael, reverendas irmãs, amados irmãos. Hoje nós iremos meditar sobre o martírio das 16 irmãs carmelitas de Compiègne. E para compreender, amados irmãos, o drama dessa terrível perseguição que a igreja sofreu no final do século XVIII, o drama da Revolução Francesa, talvez a mais diabólica de todas as perseguições, nós precisamos compreender um pouco, entender um pouco o que foi essa revolução antes de falar dessas irmãs. A história conheceu muitas revoluções, revoluções políticas, revoluções sociais, revoluções militares, mas poucas revoluções exerceram tamanha influência, tamanha profundidade do que a Revolução Francesa de 1789. Essa revolução não pretendia mudar apenas um governo, reformar algumas leis. O seu objetivo era muito mais diabólico, muito mais ambicioso, reconstruir completamente a sociedade sem Deus, nosso Senhor, reconstruir a sociedade sobre novos fundamentos, rompendo com a civilização cristã, civilização essa que havia moldado há mais de 1000 anos essa nobre nação que é a França. Os lemas que se tornaram símbolo da Revolução, infelizmente, às vezes, nas escolas públicas, aprendemos que a Revolução Francesa foi uma grande evolução da sociedade, os direitos humanos, tudo mentira. Foi uma revolução contra Deus, foi uma revolução contra a ordem criada por Deus, nosso Senhor, uma revolução cheia de ódio à igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Os lemas liberdade, igualdade e fraternidade, que à primeira vista parecem realmente prometer um mundo melhor, mas a igualdade, liberdade e fraternidade sem Deus, era isso que queria a Revolução. Esses ideais foram reinterpretados à margem da lei de Deus, à margem da vontade de Deus, distante da autoridade da Santa Igreja Católica. Esses princípios, amados irmãos, não surgiram no vazio por acaso. Eles foram preparados ao longo de muitos séculos. Foram preparados pelo racionalismo iluminista, encontraram ampla difusão, principalmente em ambientes ligados à maçonaria, que via a Igreja Católica e a monarquia cristã como dois grandes obstáculos para estabelecer no mundo uma nova ordem social. Essa hostilidade, amados irmãos, torna-se ainda mais impressionante quando nós recordamos o que era a França daquela época. Desde o batismo de Clovis por São Remígio, no final do século V, a França recebeu o belo título de filha primogênita da Santa Igreja. E durante séculos foi uma das grandes defensoras da cristandade. Foi a terra de São Martinho, de São Bernardo de Claraval, de São Luís IX, de Santa Joana d'Arc, de São Vicente de Paulo, de São Francisco de Sales,
de São João Eudes, de São Luís Maria Grião de Montfort, do cardeal de Berulle. Os mosteiros da França, os monges partiram a evangelizar grande parte da Europa. As universidades francesas tinham grande influência. A França era uma escola de grande santidade, de uma grande espiritualidade, sobretudo com o seminário de São Sulpício. Mas, amados irmãos, precisamente essa nação tão favorecida por Deus, nosso Senhor, tornou-se o palco dessa sangrenta, infame perseguição religiosa sem precedentes na era moderna. Depois da queda da monarquia, o governo revolucionário passou então a atacar tudo aquilo que lembrasse a fé católica. As ordens religiosas foram suprimidas, as igrejas fechadas, profanadas e saqueadas, os votos religiosos foram também abolidos, considerados como ilegais, as procissões proibidas, o calendário cristão é abolido também. E em Paris, amados irmãos, na grande Notre-Dame de Paris, ela é transformada em um templo ao culto da deusa razão, ao culto da razão. Não se tratava, amados irmãos, apenas de combater alguns abusos ou reformar alguns costumes e instituições. A revolução tratava de arrancar Deus da sociedade, arrancar Deus da alma e edificar uma sociedade sem Deus, nosso Senhor, sem os princípios do Evangelho. E abrindo agora outro parênteses, o grande santo, nosso padroeiro, que nós hoje celebramos da nossa ministração apostólica, São João Maria Vianney. São João Maria Vianney nasceu nesse contexto da Revolução. Ele nasceu em 1786, 3 anos antes de eclodir a Revolução Francesa. E os pais de São João Maria Vianney ficaram fiéis aos padres que não prestaram juramento ao Estado. Aos padres que permaneceram fiéis ao Santo Padre o Papa e à Santa Igreja. E por isso foram perseguidos. A Santa Missa que São João Maria Vianney assistia quando criança era escondida nas casas, de madrugadas escondidas, nos bosques. A primeira comunhão de São João Maria Vianney foi em uma casa de um particular, às escondidas, às pressas. Porque, amados irmãos, era um crime ser católico, era um crime prestar adoração a Deus, nosso Senhor. São João Maria Vianney, o seu amor ao sacerdócio começa justamente vendo os bons padres fiéis que preferiram sofrer a perseguição do que desobedecerem a Deus, do que prestarem um juramento ao Estado e não obedecerem ao Santo Padre o Papa. A fé não era possível de ser praticada publicamente. Existia um ódio. Quem praticasse publicamente a fé era um crime. Era preso, condenado, torturado. E São João Maria Vianney, ele viu, amados irmãos, esses bons padres que arriscavam a sua vida para celebrar a Santa Missa, para confessar, para atender o povo fiel que não havia cedido à Revolução Francesa. Por isso, amados irmãos, o grande amor que São João Maria Vianney tinha à Santa Missa, à Santíssima Eucaristia, porque ele aprendeu desde pequenino a proteger e a amar a Santíssima Eucaristia. Ele aprendeu que vale arriscar a própria vida para receber a nosso Senhor na Santíssima Eucaristia. Por isso, amados irmãos, o seu zelo tão grande pelas almas. A Revolução quis destruir a Santa Igreja Católica e Deus respondeu dando à França um dos maiores santos daquela nação. Espelho de santidade para todos os sacerdotes no mundo inteiro.
Enquanto, amados irmãos, em Paris a guilhotina ia ceifando a vida de tantos cidadãos e ceifando a vida daquelas irmãs carmelitas, a providência já preparava no silêncio de uma aldeia aquele humilde menino que algumas décadas depois iria restaurar de algum modo a França católica, iria reconduzir tantas almas para Deus nosso Senhor. Mas falemos, amados irmãos, dessas 16 carmelitas. Quem eram elas? Não eram rainhas, não eram grandes teólogas, não eram mulheres influentes na política ou na sociedade, eram simplesmente carmelitas descalças. Viviam no mosteiro, nessa pequena cidade, situada ao norte de Paris. Ali elas haviam abraçado a reforma de Santa Teresa d'Ávila, viviam uma vida escondida aos olhos do mundo, mas profundamente fecunda aos olhos de Deus. A vida no Carmelo era feita de silêncio, oração, penitência, contemplação. Enquanto o mundo buscava as honras e as riquezas, essas irmãs haviam escolhido a pobreza por amor a nosso Senhor. Enquanto tantos procuravam os prazeres da terra, elas haviam consagrado a sua virgindade a nosso Senhor. Enquanto o espírito daquele século exaltava a autonomia, a independência, elas haviam prometido a nosso Senhor a obediência até as últimas consequências. Aos olhos do mundo, parecia uma vida inútil daquelas irmãs nas grades de uma clausura. Aos olhos da fé, amados irmãos, aquelas mulheres sustentavam, de algum modo, a Santa Igreja com a sua oração e com o seu sacrifício, e alcançavam tantas graças para as almas. É precisamente por isso, amados irmãos, que a revolução se voltou contra elas. Uma revolução que pretendia, como disse, construir uma sociedade sem Deus, não podia tolerar pessoas cuja simples existência já proclamava a grandeza de Deus, já proclamava que Deus basta, que Deus é tudo. O mosteiro carmelitano era um testemunho permanente de que existe um bem superior às riquezas desta terra, às honras, aos poderes, às paixões humanas. Cada hábito daquelas irmãs era um protesto silencioso contra o materialismo revolucionário. Cada vez que o sino daquele convento tocava, amados irmãos, recordava que Deus continua chamando os homens a cada hora, a cada instante. Cada adoração daquelas irmãs era uma afirmação de que nosso Senhor é o verdadeiro Rei da história, é o verdadeiro Rei da sociedade. Por isso, amados irmãos, em 1790, um ano depois de eclodir a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional suprimiu as ordens religiosas contemplativas e proibiu os votos monásticos das monjas. O Carmelo também recebeu a ordem de ser abandonado, esvaziado. As religiosas foram expulsas do seu mosteiro, privadas daquilo que era tudo para elas. Tiveram que abandonar o mosteiro, que abandonar o hábito. Contudo, amados irmãos, aquilo que os revolucionários não compreenderam é que um convento pode até ser fechado, mas um coração consagrado a Deus, ele não pode ser secularizado pelo Estado. Somente o pecado e a infidelidade tornaria aqueles corações secularizados. As irmãs se dispersaram em pequenos grupos, em 4 casas, não podiam mais usar o hábito, se vestiam como as pessoas, como os leigos,
e naquelas 4 casas onde estavam divididas, de alguma forma, na medida do possível, continuaram com a sua vida consagrada. A oração do breviário, a meditação, a vida fraterna, e foram ali, vivendo de algum modo a sua consagração a Deus nosso Senhor. A regra do Carmelo, elas iam vivendo e permaneciam unidas na obediência à Madre Superiora, à Madre Teresa de Santo Agostinho, e todas elas permaneceram no desejo de serem fiéis a nosso Senhor até o fim. Há um episódio pouco conhecido, amados irmãos, mas de uma grande beleza. Quase 100 anos antes da Revolução, naquele mesmo convento, uma religiosa, uma carmelita daquele convento, ela teve uma revelação profética. Ela teve um sonho profético. Ela viu Nosso Senhor, ela viu a Santíssima Virgem, Santa Teresa. Nosso Senhor lhe dava algumas instruções da sua vida de consagração a Ele. E Nosso Senhor lhe mostrou uma visão de irmãs futuras daquele convento, daquele mesmo convento, padecendo uma grande perseguição e sofrendo o martírio. Irmãs daquele mesmo convento que eram chamadas a seguir o Cordeiro de um modo especial. Eram conduzidas à glória do céu por meio de um grande e terrível sofrimento. Não apareceu nenhum nome, nenhuma data, nenhuma circunstância, apenas uma certeza que filhas daquele mesmo convento um dia seriam escolhidas para a glória do santo martírio. A visão foi cuidadosamente escrita, guardada, conservada no arquivo do convento. Os anos se passaram, as religiosas morreram, outras entraram, as gerações foram se sucedendo e o manuscrito permaneceu ali, esquecido no arquivo do convento. Quase um século depois, foi eleita priora a Madre Teresa de Santo Agostinho, e ela, examinando os antigos documentos do convento, ela encontrou aquele relato de 1693. Ela leu com muita atenção, ficou profundamente impressionada com aquele relato, e ela intuiu no seu coração que aquela profecia talvez dissesse respeito à comunidade que Deus lhe havia confiado. Ainda assim não fez nenhum comentário precipitado, guardou aquela mensagem, aquela profecia no seu coração, continuou guiando o Carmelo, a oração, o silêncio, a penitência, a fidelidade, a vida fraterna, normalmente. Mas quando a Revolução eclodiu, amados irmãos, os acontecimentos começaram a dar um significado novo àquele antigo manuscrito. As leis contra a Santa Igreja foram se multiplicando, os conventos fechados, os religiosos expulsos dos seus conventos, os sacerdotes perseguidos. Então a Madre Superiora reuniu a sua comunidade e leu para todas as irmãs o relato daquele sonho. Naquele momento, as irmãs compreenderam que talvez Deus estivesse pedindo a elas aquele grande sacrifício, quase 100 anos depois. Que pensamento consolador, amados irmãos. Antes mesmo de nascerem os revolucionários, antes mesmo de existir a Revolução Francesa, antes mesmo daqueles homens conspirarem contra Deus Nosso Senhor, Deus Nosso Senhor já estava preparando as suas mártires. É sempre assim na história da igreja. Os inimigos de Cristo acreditam surpreender a providência
mas a providência jamais é surpreendida. Enquanto os homens fazem planos contra Deus, Deus já está realizando os seus planos e a sua vontade. Enquanto os perseguidores afiam as espadas, Deus já prepara a coroa, a glória. Enquanto a revolução preparava a guilhotina, nosso Senhor já preparava aquelas 16 religiosas para o seu banquete eterno no céu. É impossível, amados irmãos, não nos recordarmos dessas palavras do livro do Apocalipse. São estes os que seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá. É exatamente isso que aconteceu àquelas irmãs. Elas compreenderam que não eram vítimas do acaso, nem simples personagens de uma tragédia política. Eram esposas de nosso Senhor, escolhidas por Deus para seguir o Cordeiro Divino até o Calvário, a fim de participar também da vitória desse Cordeiro. Há uma história também muito bonita de que a madre reuniu as irmãs, preparou um ato de oferecimento, não obrigou nenhuma irmã a fazer esse ato de oferecimento. Era um ato voluntário onde se oferecia como vítima pela França e pela igreja. E todas as irmãs fizeram voluntariamente aquele ato de oferecimento, oferecendo, se fosse da vontade de Deus, as suas próprias vidas para libertar a França daquela infame perseguição, para libertar a igreja francesa daquela infame perseguição. Amados irmãos, enquanto a revolução oferecia tantas vítimas, milhares de vítimas humanas ao ídolo da revolução e da ideologia sem Deus, aquelas religiosas começaram a oferecer a própria vida ao único Deus verdadeiro. Se ofereceram como vítimas de amor e de reparação. Elas ainda não sabiam quando nem como morreriam. Sabiam apenas que a vida delas pertencia totalmente a nosso Senhor. Sabiam que uma esposa fiel jamais abandona o seu esposo, o seu amado. Principalmente no momento de sofrimento, no momento de perseguição. Elas oferecem a sua vida pela França, pela mesma França que havia expulsado elas da sua vida do convento, pela mesma França que havia confiscado, profanado o convento que era a vida delas, pela mesma França que chamava a religião de fanatismo, pela mesma França que meses depois iriam conduzi-las à guilhotina. Que diferença, amados irmãos, entre o espírito cristão e o espírito revolucionário. A revolução respondia ao ódio com mais ódio. As carmelitas respondiam ao ódio com amor. A revolução derramava sangue para destruir, mas as carmelitas ofereciam o próprio sangue para salvar, em união com nosso Senhor. A revolução gritava morte aos inimigos. As irmãs rezavam, Senhor, tende misericórdia da França. Quando finalmente, amados irmãos, chegou o dia da prisão, não houve desespero, não houve medo, não houve revolta, não houve surpresa para aquelas irmãs. A oferta já havia sido feita. O sacrifício já havia sido colocado no altar do coração daquelas 16 irmãs. Restava apenas o momento em que Deus, nosso Senhor, iria aceitar a vítima. E esse momento estava muito próximo. No dia 14 de setembro de 1792, festa da exaltação da Santa Cruz, cumpriu-se aquilo que as irmãs já esperavam. Soldados da Revolução chegaram, em nome da República, declararam extinta aquela comunidade religiosa.
As portas do Carmelo já estavam fechadas, os bens confiscados, as religiosas abandonaram o convento e viviam às escondidas em pequenos grupos. Aquelas irmãs já estavam sofrendo muito. Imagine, amados irmãos, algumas daquelas irmãs haviam vivido 10, 20, 50 anos no convento. Ali já haviam sepultado muitas das suas irmãs e de suas superioras. Ali elas desejavam profundamente também morrer e serem ali sepultadas. E de um momento para outro, tudo foi tirado. Mas existe algo, amados irmãos, que nenhuma revolução pode confiscar. Pode até tirar o convento, mas jamais a revolução pode roubar, confiscar uma vocação. Pôde arrancar o hábito daquelas irmãs, mas jamais conseguiu arrancar a consagração do coração daquelas mulheres. Jamais. Podia e pôde dispersá-las pelas ruas, mas jamais destruir o Carmelo que aquelas irmãs traziam no mais íntimo do seu coração. Durante quase 2 anos viveram assim, longe do convento. Pequenos grupos, rezando e perseverando na vivência da regra, na oração do breviário, na vida fraterna, oferecendo orações e penitências pela França e pela Igreja. Em junho de 1794, no auge do chamado Grande Terror, chegou finalmente a hora decisiva para aquelas irmãs. As autoridades descobriram que elas estavam escondidas, vivendo a consagração a Deus. As 16 religiosas foram presas, conduzidas até Paris, onde deveriam ali comparecer diante do tribunal revolucionário. O processo foi muito rápido, como tantos processos injustos durante aquele tempo de terror. A sentença já estava, amados irmãos, praticamente decidida antes mesmo do julgamento. A acusação era muito curiosa. As irmãs não eram acusadas de homicídio, as irmãs não eram acusadas de revolução ou conspiração armada, não haviam encontrado armas em suas casas, o crime era outro. Foram acusadas de fanatismo, de manter correspondência com elementos contrários à revolução, acusadas de conservar objetos religiosos e lembranças da antiga monarquia. Mas durante, amados irmãos, o interrogatório, a Madre Teresa de Santo Agostinho, a superiora daquele convento, quando ela ouviu a palavra fanatismo na ata da acusação, ela perguntou com muita serenidade ao juiz: o que o senhor entende por fanatismo? A resposta foi brutal e sincera: é o vosso apego às vossas crenças e ao Papa. Que resposta impressionante, amados irmãos. Naquele instante, aquelas irmãs compreenderam que elas morriam movidas por ódio à fé. Era por causa da religião, era por causa da santa religião católica, da fidelidade e do amor ao Santo Padre o Papa, que elas iriam derramar o seu sangue. E naquele instante as irmãs se encheram de uma profunda alegria. Não porque elas desejassem morrer, mas porque, amados irmãos, elas entenderam que Deus estava chamando elas para o supremo martírio de suas vidas. Bem-aventurados, disse nosso Senhor, bem-aventurados sereis quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai, porque grande será a vossa recompensa no céu. Amados irmãos, que grande
alegria sentiu aquelas irmãs. Estavam caminhando para o Calvário. Chegado o dia 17 de junho de 1794, ali foi declarado, pronunciado a grande sentença. As 16 irmãs foram condenadas à morte. Naquela mesma tarde foram conduzidas à guilhotina. Imagine, amados irmãos, esta cena. Uma carroça simples, sem qualquer honra, sem qualquer respeito. A mesma carroça que havia transportado tantos condenados ao longo daqueles meses de terror. Ali estavam 16 mulheres desarmadas. Não haviam elas derramado nenhuma gota de sangue. Não havia elas pegado em nenhuma arma. O único crime era o crime de amar a nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, amados irmãos, enquanto a carroça avançava lentamente pelas ruas de Paris, acontece algo que ninguém imaginava. Geralmente os condenados iam gritando, blasfemando, chorando, implorando misericórdia e até mesmo amaldiçoando seus carrascos. As irmãs fizeram exatamente o contrário. Começaram a cantar. Primeiro entoaram o Miserere, o Salmo 50, onde o rei Davi pede a Deus perdão dos seus pecados. Aquele mesmo salmo que a igreja sempre cantou, desde os tempos mais antigos, para implorar a Deus o perdão e a misericórdia. Depois cantaram a Salve Rainha. Sabiam que talvez era a última vez que iriam sobre a terra invocar a Santíssima Virgem como rainha e mãe de misericórdia. Depois cantaram o Veni Creator, pedindo ao Espírito Santo a assistência e a força para aquele momento supremo. Então, amados irmãos, acontece algo extraordinário. Paris ficou em um profundo silêncio. Aquela multidão que também era acostumada a gritar, a insultar os condenados, aquela multidão ficou muda. Ninguém gritava, ninguém zombava, ninguém blasfemava. Era como se Deus Nosso Senhor tivesse decretado um silêncio naquele dia. A serenidade daquelas irmãs falava muito mais alto do que todos os discursos ideológicos daquela infame revolução. Chegaram as irmãs ao pé da guilhotina e aconteceu, amados irmãos, ali, no pé da guilhotina, uma das cenas mais belas da história do martírio cristão. Ali está de pé a superiora, Madre Teresa de Santo Agostinho, não como uma condenada, mas estava ali de pé como uma mãe. E cada irmã, uma após outra, veio, se ajoelhou aos pés da madre, pediu a bênção, e diante de toda aquela multidão, elas renovaram seu voto de pobreza, castidade e obediência. A revolução havia abolido os votos religiosos, mas aos pés da guilhotina, aquelas mulheres proclamaram diante de todo aquele povo que os votos não dependiam da república, não dependiam da revolução. A consagração a Deus que elas fizeram pertencia a Deus, nosso Senhor. Depois de receber a bênção da superiora, cada irmã beijava uma pequena imagem de Nossa Senhora que cada uma levava consigo e caminhavam serenamente para o patíbulo. A primeira a subir foi a irmã mais jovem. Era apenas noviça quando começou a perseguição. Irmã Constança. Segundo as testemunhas, ela subiu os degraus do cadafalso cantando o Salmo 116. Louvai o Senhor todas as nações, glorificai-o todos os povos.
O mundo via talvez ali uma jovem derrotada. E ela cantava, amados irmãos, um hino de vitória. A lâmina cai, silenciou a sua voz. Então subiu a segunda irmã, depois a terceira, depois a quarta, e assim sucessivamente. Cada vez que a lâmina descia, uma voz desaparecia, o coro foi diminuindo, mas jamais cessava. As sobreviventes continuavam cantando, até que restou apenas uma voz. Era a voz da Madre Teresa de Santo Agostinho, a mãe que permaneceu fiel até o fim, como aquela mãe dos Macabeus que viu o martírio de cada um dos seus filhos e incentivava os filhos a terem coragem, e incentivava os filhos a olharem para o céu, para a eternidade. Assim fez também aquela pobre madre, como Nossa Senhora aos pés da cruz. Depois de ver morrer todas as suas filhas, subiu ela mesma ao cadafalso, rezou e entregou a sua vida a Deus nosso Senhor. A lâmina caía pela 16ª vez. E então, aí se fez silêncio. Não o silêncio da derrota, mas o silêncio do Calvário. O silêncio do Sábado Santo. O silêncio da semente que é lançada na terra para morrer e depois produzir fruto. E Deus, amados irmãos, acolheu aquele belo sacrifício heróico daquelas irmãs. As próprias carmelitas haviam oferecido sua vida pela paz da Igreja e da França. Poucos dias depois, em 27 de junho de 1794, Robespierre foi deposto e no dia seguinte ele mesmo foi guilhotinado. E o reino do terror chegou ao fim. A Igreja sempre viu, amados irmãos, a providência de Deus nesse sinal. A revolução que imaginava ter eliminado aquelas freiras, na verdade, acabavam de oferecer à Igreja 16 mártires. A guilhotina destruiu os corpos daquelas irmãs. E a oferta da vida delas destruiu a própria revolução. A revolução, os revolucionários, os inimigos da Igreja, nunca poderão tocar, amados irmãos, naquilo que há de mais precioso: a fidelidade, o amor, a união a nosso Senhor. Amados irmãos, ao terminarmos essa meditação, talvez alguém se pergunte: mas quem venceu? A revolução ou as irmãs carmelitas? Naquele dia, aos olhos do mundo, certamente, a revolução parecia triunfado. O rei havia sido executado, os bispos presos, os padres perseguidos e assassinados, os conventos fechados, as 16 irmãs decapitadas. Mas a história, amados irmãos, possui um tribunal mais alto do que os tribunais dos homens. Onde estão os revolucionários? Onde está Robespierre? Quem se lembra dele? Quem o invoca? Quem o ama? Quem o busca imitar? Ninguém. E os santos mártires de todas as perseguições da Igreja, como nós estamos belamente ouvindo durante esse novenário, na França, na Espanha, no México, até hoje são venerados como heróis, como campeões da fé, como homens e mulheres dignos de imitação. Eles sim possuem a verdadeira coroa. Os mártires possuem a verdadeira alegria lá no céu. A alegria que o mundo, amados irmãos, não nos pode dar. A alegria plena de ser totalmente de Deus e de estar diante da face de Deus. Amados irmãos, olhando para a vida dos mártires, nessas perseguições que a Santa Igreja padeceu ao longo dos séculos,
Talvez Deus nosso Senhor não nos chame a derramar o nosso sangue, mas uma coisa é certa, Deus nosso Senhor nos chama ao martírio da fidelidade de cada dia. Fidelidade à igreja, fidelidade aos mandamentos de Deus, fidelidade ao Santo Padre o Papa, fidelidade no vosso matrimônio, fidelidade no vosso batismo, fidelidade na vossa vida cristã de cada dia. É essa cruz, é esse o martírio branco que a igreja nos ensina que todo católico é chamado, a algum modo, oferecer a sua vida em sacrifício, porque não há verdadeiro amor, senão daquele que dá a sua vida em sacrifício pelo próximo. E todos nós somos chamados a completar na nossa carne o que falta na paixão de nosso Senhor. E o que falta à paixão de Jesus é justamente a nossa participação nela. É a nossa participação na sua cruz, no seu sofrimento, no seu sacrifício. E isso de maneira muito bela nós podemos vivenciar a cada Santa Missa, onde é renovado no altar das nossas igrejas o sacrifício de nosso Senhor na cruz. E aí nós podemos unir a nossa vida cristã, os nossos sacrifícios, as nossas dores, os nossos sofrimentos, unir ao sacrifício da verdadeira vítima, que é nosso Senhor. Olhemos sempre, amados irmãos, para Nossa Senhora, nossa boa mãe, e peçamos a ela que nos ensine a carregar a nossa cruz, que nos ensine a amar o sofrimento, que nos ensine a sermos verdadeiros, bons e fervorosos cristãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima.